Olá, concurseiro, olá, concurseira, sejam muito bem-vindos ao Foz Concurso, aqui nos fala o professor Alex. E a gente parou aí na aula passada falando a respeito do COP, viu, gente? Então a gente vai dar continuidade hoje, ok? Primeira coisa, pessoal, que vocês precisam saber a respeito do COP. Gente, o COP ele não é uma unidade prisional. O COP não tem preso. Mas tem policial penal lá trabalhando o dia inteiro? Tem. O que faz esse pessoal do COP? Eles treinam, entendeu? Eles fazem um acompanhamento de treinamento para quê? Para atuar. Vamos dizer assim que o COP seria o nosso porto seguro das unidades prisionais, para manter a ordem e a disciplina, ok? Olha só, intervenções táticas no âmbito da SWAP. Então, toda unidade prisional que está sujeita a SWAP, ele pode intervir sim para restabelecer a ordem e a disciplina. O que a gente vai falar do COP nessa aula? A gente vai falar da sua estrutura organizacional e que cada modelo ali da estrutura organizacional a gente vai falar um pouco sobre ele, tá bom? Por exemplo, a gente vai falar da competência do diretor-geral, a gente vai falar também da competência do coordenador de operações, a gente vai falar um pouco sobre o núcleo de inteligência, vamos falar sobre o coordenador administrativo, enfim, todos os componentes aqui da estrutura organizacional do COP, do núcleo de operações, do núcleo de transporte e manutenção de viaturas, do centro de rádio e comunicação, do setor de intendência, do grupamento tático de escoltas, do núcleo de informação e distribuição e do grupamento de operações táticas. Vocês estão vendo que gera um modelo quase que igual para todas as estruturas organizacionais do sistema prisional? Então, por exemplo, no âmbito da SWAP, a gente tem ali a Superintendência de Segurança Prisional, que seria mais ou menos equivalente ao coordenador de operações. Mas assim, logicamente, ela pega ali toda a estrutura da segurança prisional. Então, assim, vamos dizer assim, ela é responsável por toda a estrutura, né, de segurança das unidades prisionais, ok? O COP, ele vamos dizer assim, é um braço dessa estrutura, ok? Pegando aqui, por exemplo, o núcleo de inteligência. Vocês viram lá que existe assessoria de inteligência de informação no âmbito da SWAP, né? De um contexto geral, para abarcar todas as informações ali que são extraídas das UPs, né, das unidades prisionais, e tem aqui o núcleo de inteligência do COP para quê? Para atuar juntamente nas intervenções táticas, ok? Então assim, a gente precisa de um núcleo de inteligência até mesmo para o COP, ok? É disso que a gente vai tratar. E assim, cada estrutura orgânica ela se repete durante todo esse título aí, que é o título 2 do Regulamentos e Normas de Procedimentos, o RENP, ok? Aí a gente tem também aqui o núcleo de transporte e manutenção de viaturas, porque a gente precisa, né? É um equipamento, a nossa ferramenta de trabalho, a viatura, né? Então a gente precisa de alguém lá comandando, vamos dizer assim, né? Uma central de rádio comunicação, a comunicação ela é essencial para um serviço bem prestado, ok? Setor de intendência, o que seria esse setor de intendência, professor? É onde fica acumulado material bélico. O que é o material bélico? São as armas, ok? O armamento. Então, assim, existe ali um núcleo de intendência. Esse núcleo de intendência ele vai ficar por conta ali da manutenção desses equipamentos, né, das armas. Imagina você precisar dar um tiro e não sai nada, ok? É disso que a gente está falando. Também tem aqui o grupamento tático de escoltas, ok? Tem o núcleo de informação e distribuição e por fim aqui que a gente já falou um pouco sobre ele, que é o grupamento de operações táticas, o GOT, ok? Então vamos lá para o nosso material. Vamos lá, pessoal. Planejar, distribuir, supervisionar, quando for o caso, atuar diretamente na operacionalização de escolta de presos, tá, gente? Então, o COP também fica responsável por escoltas, principalmente de presos de alta periculosidade, ok? Bem como realizar, sempre solicitado pela Superintendência de Segurança Prisional, então,
A SSPI, a Superintendência de Segurança Prisional, o COP é subordinado à Superintendência de Segurança Prisional, como eu já havia falado para vocês. Supervisionar essas intervenções táticas, foi o que eu falei para vocês, e inspeções no âmbito do sistema prisional, com a finalidade de manter a ordem e a disciplina, ok? Em conflitos, motins, rebeliões ocorridos nas unidades prisionais. Então, o principal foco do COP, gente, é atuar dessa forma. O COP é composto por diretor-geral, que eu falei para vocês, que significa o quê? Dirigir e controlar as atividades do COP, aprovar o relatório anual das atividades desenvolvidas pelo COP. Então, assim, como não tem preso no COP, eles vão fazer o que lá? Eles vão exercer ali um planejamento, né? Vamos dizer assim, de atividades, principalmente as atividades físicas, né? Para manter ali o condicionamento físico para poder intervir, né? E aguentar o rojão, vamos dizer assim, né? Representar o comando de operações especiais junto aos órgãos governamentais e não governamentais. Ok, a gente tem aqui o papel do coordenador de operações. Planejar, orientar e supervisionar a execução das atividades de sua área de atuação nos assuntos de sua competência, bem como elaborar e propor ao diretor-geral medidas capazes de aperfeiçoar as diretrizes da política operacional do COP. Organizar a distribuição e movimentação do efetivo operacional e viaturas, bem como equipamentos, armamentos e munições de acordo com as diretrizes estabelecidas. Okay? Sempre determinado gerenciar operações de intervenção tática em caso de motim e rebelião, bem como nas intervenções e as funções de interesse da SWAP, gerenciar as operações de escolta externa, inclusive nas transferências interestaduais, viu, gente? Não só dentro do território de Minas, tá? Mas também, vamos supor que precisa aí fazer uma transferência interestadual aí, o COP também tem essa prerrogativa. Ou entre unidades no interior do estado, acompanhando e fiscalizando as atividades, sobretudo no que tange às grandes movimentações de presos em serviços de intervenções táticas. Voltando para mim aqui. Então, gente, o coordenador de operações, ele vai estar sempre trabalhando aí com essa estrutura tática dentro do COP, ok? Ele vai trabalhar ali, juntamente com a sua equipe, como deve ser feito aperfeiçoar aquilo que foi feito de forma negativa, aperfeiçoar esses atos, né, que acontece aí dentro das unidades prisionais. Então, olha só, fazer assim, 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 por exemplo, vamos entrar com uma granada de efeito moral, né? Ou uma granada de luz e som, para depois tomar as galerias ali, cada um com a sua posição ali em frente à cela. Então, assim, o que deu errado? Poxa, talvez se a gente entrasse com a granada, sei lá, de efeito moral primeiro, não aconteceria determinado fato. Então, assim, são coisas cotidianas em que o coordenador de operações ali, ele vai trabalhar com a sua equipe, ok? Continuando ali. Coordenador administrativo, manter controle, registro e cadastramento de todas as informações, documentos e processos pedidos e recebidos, incluindo a documentação inicial do diretor-geral, planejar, dirigir, coordenar, executar e controlar assuntos pertinentes à gestão administrativa. Então, olha só, da mesma forma que a gente precisa de um coordenador de operações para gerir a segurança, né, das unidades prisionais, a gente também precisa de uma gestão administrativa, como qualquer corporação, ok? Das atividades de setor de pessoal, patrimônio, material, serviços gerais, relações administrativas e arquivos. Apoiar os demais coordenadores, assistindo nos assuntos de natureza administrativa e financeira, bem como na preparação de conferências, seminários, palestras, eventos, exposições e programação e realização de atividades festivas. Então, gente, voltando para mim aqui, vamos supor, pegar um exemplo aqui, vamos supor que o setor de inteligência fala o seguinte, olha, tem, sei lá, aqui 500 munições que estão com o prazo de validade vencido. Melhor, vamos botar aí o colete, que geralmente tem um prazo menor aí, de validade. Então você pega ali, são dezenas aqui, centenas de placas de pilotos que estão vencidas. Vai mandar para quem?
para o coordenador administrativo gerir essa responsabilidade de efetuar ali a compra de novo material para quê? De colete balístico, para manter ali sempre o setor de intendência atualizado. Ok? É mais ou menos assim, nesse critério que a gente está trabalhando, tá bom? Continuando aqui. Núcleo de inteligência. Assessorar o diretor-geral, mantendo-o informado sobre as atividades de inteligência e contra-inteligência. O que é inteligência e contra-inteligência, pessoal? A inteligência é você trabalhar uma informação, vamos dizer assim, gerir uma informação e trazer ela ao seu conceito. O que significa contra-inteligência? É você trabalhar com uma informação inverídica, né? Muitas vezes inverídica ali, para atrapalhar o serviço da inteligência, ok? Identificar, acompanhar e avaliar ameaças reais ou potenciais à área de atuação do COP. Realizar o serviço de apurações de ilícitos administrativos que envolvam diretamente ou indiretamente servidores do COP. Então vamos supor que o COP vai fazer uma dessas escoltas aí, desses grandes aí, comandantes aí de PCC, Comando Vermelho, enfim. Aí vai fazer ali uma escolta, chega uma informação externa de que vai haver uma possibilidade de resgate na localidade tal, no ponto tal. Beleza. O que a assessoria de inteligência vai fazer? Vai apurar essa informação. Ela vai, vamos dizer assim, lapidar essa informação para saber o que realmente, de fato, que se pode confiar nessa informação. E se é uma medida de contra-inteligência. Então, vamos supor, talvez essa informação chega para a unidade, né, do COP fazer uma segunda rota ali, uma segunda via e ter ali uma surpresa no meio do caminho, né? Então, vamos dizer assim, a contra-inteligência atuou aí para quê? Para evitar que essa informação falsa atinja a equipe de trânsito. Tá bom? Continuando lá. Núcleo de operações. Acompanhar as atividades inerentes à execução operacional dos grupamentos. Apresentar tempestivamente o plano anual de treinamento. Então, o COP, ele tem ali, gente, na sua base, um plano anual de treinamento, que vai fazer o quê? Fazer com que seja aperfeiçoado essas intervenções táticas nas unidades prisionais, ok? Então, continuando aqui, para análise e aprovação do diretor-geral. Então, logicamente, como falei para vocês lá atrás, o diretor-geral, ele vai apoiar, né? Ele vai aprovar esse plano anual proposto pelo núcleo de operações. Acompanhar o desenvolvimento das operações com vistas a identificar falhas, como eu falei para vocês. Nem todo plano é perfeito, né? Ok? E adotar correções necessárias, realizar estudos voltados para o aprimoramento das atividades exercidas no COP, visando suprir as necessidades de treinamento e desenvolvimento profissional. Ok, gente? Então, o núcleo de operações ele vai estar ali juntamente com o coordenador de operações para quê? Trabalhar essas informações, executar, o que, gente? É o treinar até não houver mais falhas, ok? É isso que significa o trabalho do COP. Núcleo de operações, núcleo de transporte e manutenção de viaturas. Adotar medidas para manter atualizada e regularizada a documentação e registro dos veículos e viaturas do COP. Providenciar a identificação do condutor e o recolhimento da documentação referente a multas e guarda da documentação dos veículos. Realizar a inspeção dos veículos quando da liberação de empenho e retorno, bem como assinar o devido termo de vistoria. Então, gente, olha só. Termo de vistoria. Então, olha só, juntamente com esse núcleo de transporte e manutenção de viaturas, a gente tem ali o termo de vistoria, né? Que é um termo assim, toda vez que você for sair com a viatura, você tem que verificar se ela está abastecida, se ela tem óleo, se ela tem água, ok? Se os pneus estão calibrados. Então, assim, você tem que estar vistoriando ali o equipamento para não ocorrer nenhum imprevisto durante a viagem, né? Da mesma forma, você vai fazer uma viagem com o seu carro aí, você vai sair daqui, você vai ir para outro local, para quê? Né? Você precisa
ter todo esse aparato aí antes de iniciar uma missão, ok? Continuando lá. Central de comunicação, manter registro atualizado dos equipamentos de telecomunicação distribuídos aos setores, proceder ao monitoramento eletrônico das viaturas do COP, observando qualquer eventual problema, tá, gente, nos deslocamentos. O que eu acabei de falar para vocês, o termo de vistoria para evitar qualquer tipo de problema nos deslocamentos, tá bom? Bem como comunicar toda e qualquer alteração de rota não autorizada à chefia imediata ou equivalente. Setor de intendência, controlar e fiscalizar o acautelamento de armas, munições e aprestos ao pessoal de serviço, registrando que a retirada e a devolução mediante o quê? Anotação em livro de data, hora, nome e máximo. O que significa o máximo, né? É a matrícula do servidor, tá bom? Do responsável pela retirada ou devolução. E nos casos de espargidores, realizar o que significa espargidores, viu, gente? É o spray de pimenta, tá bom? Ou até mesmo, sei lá, um outro tipo aí que possa existir. Realizar a pesagem, porque é um equipamento em gramas, tá? Na retirada e na devolução, solicitando o comunicado ao servidor quando constatado o uso. Inspecionar diariamente o quê? As condições de uso, funcionamento e conservação do quê? Do material bélico existente na unidade. Então, gente, olha só. Eu fui durante aí mais de um ano, não sei, capaz de ser mais de um ano aí, de intendente da minha equipe. Então, assim, todo o material que está ali é responsabilidade sua. Então, assim, quando você vai ali fazer a entrega de um equipamento, vou apagar aqui, viu, gente? Só para a gente explicar isso aí. Vamos lá, o setor de intendência. Então, assim, a gente tem lá um livro próprio, que vai lá constar o nome do servidor, lá, sei lá, João, né? O equipamento que ele pegou, por exemplo, uma .40 mais, sei lá, 15 munições, ok? Mais, sei lá, colete balístico. Para quê que a gente precisa disso? Fazer o controle do que está saindo, do que está entrando dentro da intendência. Então, por exemplo, a partir desse momento que o João foi lá e assinou, a responsabilidade é dele, ok? A responsabilidade do equipamento ali é do João, né? Então, assim, ele vai fazer a devolução posteriormente que ele fazer a utilização desse equipamento, tá bom? Então, assim, a manutenção também das armas, né? A limpeza das armas, a verificação do colete balístico ali a respeito do prazo de validade, enfim, todas essas condições ali para manter o equipamento funcionando é responsabilidade do setor de inteligência, tá bom? Continuando aqui, grupamento tático de escoltas, o GTE, planejamento e operacionalização de escoltas de maior complexidade, ok? Porque, gente, escolta tem todo dia, em todo lugar, em todas as unidades prisionais. Imagina o COP ficar responsável por todas as escoltas, né? Então, as de maiores complexidades, envolvendo translados terrestres e ou aéreos, viu, gente? Importantíssimo isso aqui também. Dos presos das unidades prisionais de SUAP, sobretudo os classificados como alta periculosidade. Então, é o seguinte, volta para mim aqui. O que acontece, pessoal? Vamos supor que vai fazer aí uma escolta, novamente o mesmo exemplo de um desses chefes aí do PCC. Você vai pegar ele em Ribeirão das Neves, vamos supor, e vai levar ele para uma audiência com o juiz
em São Paulo, vamos supor, você vai pegar de carro e fazer todo esse translado aí, que vai custar em torno de 7, 8 horas, olha, grandes possibilidades disso dar errado, né? Quantas possibilidades de fuga, de resgate vai ter no meio do caminho. Então, assim, pega ali uma aeronave da Polícia Penal e leva esse preso para fazer essa audiência lá em São Paulo, ok? O que? Vai ser muito menor o tempo de trajeto, muito menos perigo, ok? Logicamente, para quem não viu minhas aulas ainda lá da lei de instituir a carreira do policial penal, tem lá sim o cargo de piloto de avião, tá bom, gente? É só para vocês ficarem cientes aqui que também existe piloto de avião dentro da Polícia Penal, ok? Continuando aqui. Observação. Cadê a caneta? Aqui, achei. Observação, gente. O GTE e o GOT deverá alcançar no mínimo 60% do que? Dos treinamentos teóricos e práticas de tiro. Então, assim, vamos supor que você está ali, faça parte ali do plano teórico, né? Do planejamento anual aprovado pelo diretor-geral do COP. Esse treinamento aí de tiro e esses treinamentos teóricos aí a respeito de adentrar em unidade prisional. Então, você precisa ter ali um aproveitamento mínimo de 60%, ok? Núcleo de informação e distribuição. Elaborar escalas de serviço segundo a orientação do coordenador de operações, manter de forma individualizada o banco de horas. Então, você tem ali uma escala de serviço, né, dos plantonistas, das equipes, porque você tem quem? Você tem o pessoal que integra, né? O GTE, o GTE, que é o grupamento tático de escoltas, e também tem o grupamento de operações táticas. Então você também tem a equipe que trabalha no COP, né? Para proteger a unidade do COP, né? Porque a gente também tem ali os policiais atuando dentro do COP, ok? Segundo a orientação do coordenador de operações, manter de forma individualizada o controle do banco de horas, ok? O que significa esse banco de horas, gente? Vamos supor que o cara lá do COP fez uma escolta que durou 15 horas, né? Não foi de aeronave, né? A aeronave estava ocupada, não era uma alta periculosidade, teve que levar esse preso lá na Bahia, por exemplo. O que acontece? Você vai ficar ali com um banco de horas, né? Vamos supor que o seu plantão terminaria às 17 horas. Você voltou no dia seguinte às 7 horas da manhã. Então tem esse banco de horas aí, tá? Para você retirar uma folga depois, tá, gente? Grupamento de operações táticas, o GOT, ok? Vamos lá. É responsável por planejar, coordenar e operacionalizar as intervenções táticas em situações de motins, rebeliões, tá bom, viu, gente? Motins e rebeliões. Por que não supressão da ordem? Supressão da ordem não tem perda do espaço, viu, gente? Não tem dano ao patrimônio. Então, por isso que o COP, aliás, o GOT, vai atuar ali em situações de motins e rebeliões, visando restabelecer a ordem e a disciplina das unidades prisionais. Primeira observação aqui: efetuar escoltas de autoridades também é competência do COP, tá, gente? Sei lá, que seja ali um juiz de execução que está sendo ameaçado, né? Auxiliar na execução de escoltas de alta periculosidade municipais. Isso também faz parte das competências do GOT. Intermunicipais e interestaduais. Auxiliar na execução de escoltas aéreas. E também são atribuições do GOT, foi o que eu falei para vocês. Todas essas também são atribuições do GOT, para vocês não estranharem na hora da prova, qualquer uma delas aí que porventura venha caindo em prova, tá bom, viu, gente? Para vocês se adaptarem aí àquilo que possa ser cobrado, tá bom? GTE, prestar apoio ao grupamento de operações táticas do COP nas intervenções em situações de rebelião e motim. Então, resumindo, né? O GTE não vai ficar somente responsável pelas escoltas, não, tá? Ele pode sim prestar esse apoio ao quem? Ao GOT, para em situações de rebelião
e botim. Tudo bem, gente? Líderes de equipe. Então, vamos lá. Líderes de equipe. Coordenar e controlar as atividades pertinentes à segurança e à vigilância interna e externa do Comando de Operações Especiais. Então, resumindo, viu, gente? Voltando aqui. Dentro do Comando de Operações Especiais, dentro do COP, né, existe ali os policiais penais, né, que vão atuar na segurança do estabelecimento, né, fazendo ali escalas de plantão e também tomando conta do espaço, do armamento, enfim, é uma unidade, viu, gente? Não tem preso, isso aí que fique bem claro, não tem ali a figura de ser uma unidade prisional que é como que o COP atua, não, ela fica para quê? Para atuar, intervir, para restabelecer a ordem e a disciplina, tá? Logicamente, esses policiais ali, dentro do plano anual proposto, né, pelo núcleo de coordenações, já paguei, né? Pelo núcleo de operações, proposto pelo coordenador de operações e aprovado por quem? Pelo diretor-geral, né? Então, assim, vai ter ali os policiais penais que vão atuar na defesa do estabelecimento, também juntamente vai ter ali os policiais que vão atuar ali no GOT, né? E também no GTE, que são os grupamentos táticos, ok? Voltando lá. Líderes de equipe. Coordenar e controlar as atividades pertinentes à segurança e à vigilância interna e externa do Comando de Operações Especiais, ok? Permanecer na base do COP, cumprindo integralmente o horário de trabalho. Mantendo-se pronto e uniformizado para atender qualquer eventualidade. Quando o número... Observação, viu, gente? Quando o número de agentes penitenciários que concorrerem na escala de serviço de vigilância da base for inferior a 6, o líder de equipe do dia, né, para o quê? No início do plantão deverá providenciar a chefia imediata a devida disponibilização de reforço. Então, assim, a equipe mínima do COP, viu, gente, de plantão será o quê? 6 policiais, tá bom? Para atuar no plantão, ok, gente? Manter a segurança da base, aliás, vigilância e segurança da base operacional do COP, continuando ali. Manter a segurança da base dentro dos padrões de normalidade, não permitir ajuntamento nas proximidades da portaria ou imediações do corpo da guarda e dos postos de serviço. Ok? Fechando aqui, observação. Todos os agentes de segurança penitenciários voltados no Comando de Operações Especiais deverão estar aptos à execução de todas as atividades desenvolvidas, né? Então, o policial que é do plantão, ele pode vir atuar no GOT, ele pode vir atuar no GTE, ok? Isso tudo de acordo com a necessidade, visto que de acordo com a necessidade poderão integrar este ou aquele, ok, gente? Então, assim, a gente vai parar por aqui, tá? Próximo tópico aí é a Superintendência de Atendimento ao Preso. Voltando lá no nosso slide, deixa eu puxar lá. Aqui. Voltando ao nosso slide, olha só, vou puxar a caneta vermelha aqui para a gente conversar sobre. Já falamos na aula 1 sobre a assessoria de inteligência e informação, falamos sobre a unidade gestora de monitoração eletrônica, né? Aí eu apaguei, né? Vamos colocar assim. Unidade gestora de monitoração eletrônica e fechamos o assunto aí, Superintendência de Segurança Prisional, fechando aí com o COP, ok, viu, gente? Próximo tópico da aula será a SAP, que é a Superintendência de Atendimento ao Preso, tá bom? Gente, a gente encerra por aqui, tá bom? Próxima aula a gente continua com força total. Muito obrigado e até a próxima.